Amigos e amigas, estamos começando aqui mais uma videoaula, essa voltada para o primeiro ano. Vamos falar dos povos semitas, que é o tópico 5 do capítulo 1. Esse nosso capítulo 1 longo, né, que já estamos nele desde o início do ano, desde as aulas presenciais, passando para as aulas remotas. Continuamos no capítulo 1, mas estamos concluindo agora com os povos semitas. São os últimos aqui da nossa sequência de povos da antiguidade. Da antiguidade antiga, porque depois nós vamos ver a antiguidade clássica aí com gregos e romanos. Pois muito bem, vamos nessa, povos semitas. No livro didático vocês vão ter esse conteúdo a partir da página 51, tá bom? É um conteúdo pequeno, não é um conteúdo muito grande e vai ser bem tranquilo da gente ver. Primeiro, o porquê semitas, né? De onde vem aí esse nome que designa esses povos? Segundo os relatos bíblicos, os semitas, né, que os povos semitas, a gente inclui os fenícios, os hebreus, os amoritas, os cananeus, os sírios, os arameus e árabes. Nós não vamos ver todos. Nós vamos ver aqui nesse momento apenas os fenícios e os hebreus. Então, esses povos todos seriam descendentes de Sem, filho de Noé. Lá na Bíblia, ó, falando de Bíblia, eu estou aqui, ó, que uma das principais fontes narrativas sobre a história dos hebreus é a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Então, a leitura da Bíblia, viu, para quem gosta de história antiga, é indispensável, tá bom? Então, esses povos, fenícios, hebreus, amoritas, cananeus, sírios, arameus e árabes, eles seriam descendentes de Sem, filho de Noé. Sem, S-E-M, é o nome do cara. Daí, Semitas, filhos de Sem. Após o dilúvio, que é narrado lá no livro do Gênesis, aqui da Bíblia, esses povos teriam povoado os filhos de Sem. Você sabe que Noé, segundo a narrativa bíblica, ele foi avisado por Deus de que ocorreria um dilúvio, uma inundação na terra. E Deus teria dado a Noé, então, a missão, a tarefa de pegar os animais, né, pegar um casal de cada animal e depois ele também e a família dele e entrarem na arca, que era uma espécie de barco grande de madeira que Noé também construiu com seus filhos, para escaparem da morte naquela grande inundação que seria um castigo para punir os pecadores da terra, né? Então Noé teria escapado, ele e a família teriam sobrevivido a esse primeiro cataclisma aí que varreu a terra, vamos dizer assim, deu um reset aí na humanidade. E após isso, a família de Noé teria começado a povoar o norte da Península Arábica e foi crescendo e aumentando e procriando e se multiplicando e foram virando vários povos que costuma-se dizer que eram filhos de Sem, né, o filho de Noé. Tá bom? Noé tinha outros filhos, Sem, Cã e Jafete, tá? Mas o Sem seria o pai desses principais povos aí da antiguidade no Oriente, tá? Os semitas, tá bom? Muito bem. Então, após o dilúvio, eles teriam povoado ao norte da Península Arábica, a Palestina e a Mesopotâmia, tá bom? Então, os semitas você não inclui aí os egípcios, tá bom? Os egípcios são povos africanos, são povos de outra origem que nós já estudamos. Muito bem. Os fenícios, que é o primeiro povo semita que a gente vai estudar hoje, eles viveram na região onde hoje se encontra o Líbano. Sabe o Líbano? País lá do Oriente? Pois bem, os libaneses hoje vivem onde viveram os fenícios, naquela terra ali, que é uma faixa de terra limitada por uma cadeia de montanhas, cortada por rios temporários, é onde eles cultivavam cereais, legumes, linho. Linho é o vegetal cuja fibra é usada para fazer o tecido linho, né? Algodão, oliveiras, figueiras, videiras. Também era uma região que havia florestas, onde eles podiam encontrar madeiras que eles usaram para construir embarcações. E também se destacaram pelo artesanato, onde eles produziam tecidos bordados e tingidos, com destaque para a púrpura. Aí, pessoal, no livro de vocês, no livro didático que a gente está usando esse ano, tem um texto complementar bem interessante sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Na página 52 tem um texto complementar muito legal chamado, ó, As Cores e a História.
E ele explica aqui tudo bem direitinho em detalhes sobre a origem da púrpura. A púrpura era um tecido que os fenícios praticamente criaram e comercializavam na antiguidade, e era um tecido considerado extremamente valoroso, né, valorizado na antiguidade. O próprio nome fenício, Fenícia, tem a ver com terra púrpura ou terra roxa, né? A Fenícia, denominada terra da púrpura, do grego Phoenike, né? Que nós chamamos de fenícios, era a terra da púrpura. Então eles eram conhecidos na antiguidade como os fabricantes e comerciantes que vendiam o tecido mais cobiçado ali no Oriente. Porque é bonito mesmo, não sei se vocês já viram púrpura, cara, mas é uma cor linda. Ele tem aquela cor, principalmente aquela cor que é a cor púrpura, chamada aquela cor roxa, né? Bem forte, assim, violeta, bem bonita. Tá? Então os fenícios faziam isso daí. Como é que eles obtinham a tintura para tingir o tecido? Eles obtinham essa tintura, cara, de um molusco. A Fenícia, a região da Fenícia, ela fica entre uma cadeia de montanhas e o mar. Eles não tinham muita terra, eles não tinham assim, tipo, planícies, muitas terras agricultáveis, nada. Então, eles, apesar de terem praticado a agricultura, claro, para a subsistência, mas a economia fenícia se destacou especialmente com o comércio. Eles vendendo madeira, e depois vendendo os tecidos, a púrpura e outros gêneros mais, eles acabaram, né, se lançando ao mar e explorando várias outras regiões e criando entrepostos comerciais, inclusive no norte da África. Para você ter uma ideia, em 1814, aliás, em 814 a.C., eles fundaram a famosíssima cidade de Cartago, no norte da África. Bom, então eles começavam a dominar comercialmente toda a região do mar Mediterrâneo, né? A forma de governo dos fenícios é conhecida na história como uma talassocracia. O que é uma talassocracia? Tem a democracia, a teocracia, a plutocracia, a aristocracia. E a talassocracia é o governo dos homens do mar, né? Aí na língua grega antiga, talos, né, significa mar, kratos, governo, né? Então, a talassocracia era o governo dos homens do mar, porque a elite governante dos fenícios era formada por grandes comerciantes que exploravam o mar Mediterrâneo, tá bom? Então, sua forma de governo foi a talassocracia. Desenvolveram a astronomia, a observação dos astros, porque eles precisavam se orientar nas viagens marítimas, e como eles ainda não tinham o GPS, então eles se orientavam observando os astros, a posição dos astros do céu, tá? Também desenvolveram a matemática, eles eram comerciantes, eles precisavam estar o tempo inteiro contando, né, calculando. Então desenvolveram muito da matemática e principalmente, preste atenção nesse ponto, eles criaram um alfabeto fonético. O que é um alfabeto fonético? Um alfabeto composto de 22 letras, cada letra representando não uma coisa, não um objeto, não um elemento da natureza, mas cada letra representando um som. O alfabeto fonético dos fenícios serviu de base para o alfabeto fonético dos romanos e para o nosso alfabeto hoje do mundo ocidental. Então, aí a grande contribuição dos fenícios, o que justifica muito, assim, a gente está hoje estudando os fenícios, falando deles, é o fato deles terem deixado para a nossa cultura ocidental essa grande contribuição, que foi o alfabeto fonético. Tá bom? Os fenícios eram politeístas, eles adoravam vários deuses, eles adoravam as imagens de seus deuses. Esses deuses eram chamados os Baalim. A palavra Baalim é plural da palavra Baal. E aí, meu amigo, mais uma vez, quem já leu a Bíblia, Antigo Testamento com atenção, já ouviu muito essa palavra Baal. Era uma divindade que os hebreus muitas vezes foram meio que tentados a adorar, né? E que os profetas do Antigo Testamento combatiam com muita veemência, porque a religião hebraica, como nós vamos ver já já, era uma religião monoteísta, tá bom? Muito diferente da religião dos fenícios. E os hebreus, lógico, que eles tiveram em algum momento ali algum tipo de relação, de contato com os fenícios, certo? A questão do comércio,
né? Acredita-se que os fenícios é que forneceram matéria-prima, inclusive, para a construção do Templo de Salomão, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo sobre os hebreus, certo? Então a gente fica por aqui com os fenícios. Qualquer dúvida pode encaminhar para mim, seja pelo WhatsApp, mas eu acho melhor aqui pelos comentários do vídeo. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo sobre os hebreus.